Seja bem-vindo a essa aula onde nós vamos falar sobre o que é corrente alternada, diferenças entre corrente alternada e corrente contínua e vamos dar exemplos de corrente alternada e corrente contínua do nosso dia a dia e fazendo tudo isso em simuladores de eletrônica que você vai gostar demais. Vamos à nossa aula aqui. Vamos começar pelos gráficos. Aqui nós temos um gráfico de uma corrente contínua e esse gráfico aqui ele está indicando que o valor aqui ele é contínuo, ele é fixo. Suponha que aqui seja um valor de tensão de 9 volts, então você tem 9 volts o tempo todo sendo gerado ali. Já aqui no nosso gráfico de corrente alternada, você vê que ele tem um centro, ó, e aqui é o 0 volts, né? E aqui acima nós vamos ter os valores positivos e abaixo nós vamos ter os valores negativos. Essa alternância, olha só, ela fica subindo e descendo e cada ponto desse aqui, ó, representa um valor de tensão ou de corrente, a depender se esse gráfico for de corrente alternada ou de uma tensão alternada, que você vai aprender a identificar daqui a pouco a diferença entre os dois. Então vamos supor que aqui o pico, a parte mais alta, chegou em 9 volts e aí ele vai subindo aqui, ó, 1 volt, 2 volt, 3 volt e assim por diante até chegar nos 9 volts. Aqui é a parte positiva e chega um momento que essa tensão ela passa a ser 0 volts e depois ela vai decrescendo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, até chegar no seu pico negativo, que nesse caso aqui nosso, que a gente está simbolizando, é 9 volts. Essa aqui é a parte negativa e isso gera uma confusão. Por que aqui é negativo e lá em cima é positivo, Breno? Isso daqui é para indicar que a tensão, ou na verdade a corrente, ela inverteu de posição ou que a polaridade ela inverteu. Ou seja, nesse primeiro caso aqui nós tínhamos positivo na parte de cima, negativo na parte de baixo e a corrente estava indo do positivo para o negativo. Nessa outra parte aqui, quer dizer que onde era negativo virou positivo e onde era positivo virou negativo, certo? E agora a corrente ela mudou de sentido e para simbolizar a mudança de sentido, nós colocamos na parte inferior do gráfico de corrente alternada. Isso só quer dizer isto daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos simular aqui agora no laboratório para você perceber essas diferenças na prática. Aqui eu tenho um laboratório Faustet Circuit. Se você quiser saber mais a respeito desse laboratório, como faz todas as montagens, como utiliza ele, eu tenho o meu curso completo, porém eu disponibilizei 3 módulos que dá um total aí de mais de 25 aulas gratuitas para você assistir, se deliciar e aprender os fundamentos da eletrônica e da eletricidade de forma totalmente gratuita. O link está aqui na descrição do vídeo e também nos primeiros comentários. Tem um link já direto para a plataforma e tem um link de um vídeo explicando como você faz o cadastro e também tem um link para você acessar o meu WhatsApp e conversar diretamente comigo, qualquer dúvida que você tiver. Eu vou clicar com direito aqui, ó, inserir conexão elétrica, vou colocar, ó, isso aqui é uma fonte de tensão contínua, uma bateria, essa parte maior positiva, a parte menor negativa que simboliza um resistor. Tudo isso você vai aprender lá nesse curso gratuito que eu te falei. Vou clicar aqui com direito, colocar, ó, visualizar em diagrama de bancada. Vou dar o play, olha só as bolinhas se movimentando, ó, saindo do mais para o menos na direção horária, ou seja, no sentido horário do relógio. E aí eu vou dar uma pausa aqui, vou tirar esse gráfico da corrente, vou deixar somente o gráfico da tensão, que é esse verdinho aqui, ó. Você está vendo que ele está na parte superior do nosso gráfico. Agora eu vou pegar esse mesmo circuito aqui, na verdade, e vou inverter a polaridade da bateria. Eu coloquei o positivo para baixo e o negativo para cima. Vamos ver o que acontece quando a gente fechar o circuito aqui e dar o play. O sentido da corrente mudou. Olha que interessante. E aí eu vou clicar com direito em cima do nosso resistor e vou colocar aqui, ó, inserir em diagrama existente. Ele vai agora ser simbolizado nesse mesmo gráfico aqui. Pronto, parei ali, vou remover o gráfico da corrente e deixei só o da tensão em verde, tá vendo que ele fica azulzinho lá em cima? E aqui embaixo, em vermelho, é o gráfico desse outro circuito aqui, ó. Aqui é o centro, é o 0. Para simbolizar que a corrente está indo no sentido horário, o gráfico ficou na parte superior do nosso plano cartesiano, 5 volts positivo. Para simbolizar que inverteu de lado, que agora a corrente mudou o sentido, está no sentido anti-horário, ele foi para a parte negativa do gráfico, a parte inferior, mostrando menos 5 volts. Então esse menos 5 volts só está indicando que a polaridade da fonte inverteu e que o sentido da corrente também inverteu. E isso tudo é para você entender, ó, a questão da corrente alternada. Aqui nós temos um gerador de corrente alternada e um resistor da mesma forma. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, inserir em diagrama existente, vou dar o play. Vou diminuir a velocidade aqui da simulação, porque está muito rápido, da corrente. Só para você perceber ó, que na corrente alternada, ela fica alternando sozinha. Ó. Anti-horário, parou, 0 volts, agora sentido horário, devagarzinho e acelera. Acelera, acelera, diminui, diminui, parou, agora inverte. Então, para demonstrar essa inversão, por isso que o nome é corrente alternada, aqui no gráfico você vê que ele vai
na parte, quando está indo para um lado, ele está na parte superior. Quando ele inverte o sentido, ele vai para a parte inferior do nosso gráfico. E uma outra coisa interessante de você perceber é que aqui o gráfico da tensão em laranja, em amarelo é o gráfico da corrente. Ou seja, se a tensão é alternada, a corrente também ela é alternada. Então, tanto faz você dizer tensão alternada como corrente alternada. Mas, Breno, de onde é que eu encontro essas informações? Onde é que eu encontro corrente alternada e onde é que eu encontro corrente contínua? Vamos ver agora. Então, nas tomadas da nossa residência chega a corrente alternada, porque é assim que é gerado lá na hidrelétrica. Mas quando você compra uma bateria, uma pilha, você vai ter a tensão ali, ó, é contínua, ou seja, aqui é sempre menos e aqui é sempre mais. Na nossa tomada não, aqui é menos, aqui é mais, depois aqui é mais e aqui é menos, isso invertendo 60 vezes por segundo ou 120 vezes. Uma outra fonte de corrente contínua é os carregadores dos nossos celulares, ou seja, quando você coloca aqui, ele recebe alternada e na saída desse cabo aqui sai contínua. E uma coisa muito importante de você saber são as nomenclaturas. Para simbolizar a respeito de corrente alternada, você coloca aqui, ó, AC, alternada corrente, ou CA, que é corrente alternada. Isso AC por causa do inglês. Quando você quer simbolizar que ali é uma tensão alternada e não somente falar da corrente, você coloca um V na frente, ó, VAC, ou seja, volts de corrente alternada. Aqui, ó, volts de corrente alternada ou volts de alternada corrente. Aqui é do inglês. Perfeito? E para as fontes DCs ou de corrente contínua, você também tem a mesma situação. Para falar de corrente contínua, a gente coloca somente DC, direta corrente, do inglês, ou CC, de corrente contínua, no português. Para simbolizar quando a tensão é contínua e não está falando da corrente, a gente acrescenta o V, ou seja, tensão de corrente de direta corrente, ou tensão de corrente contínua, e assim você vê as nomenclaturas para ambas as situações. Gostou? Peço que você deixe o like e principalmente bote um comentário aqui dizendo o seguinte: Breno, fiquei com dúvidas em tal situação, em tal coisa assim, não entendi, ou de outros temas, coloca, porque aí eu vou fazer um vídeo especialmente para você. Então vamos à nossa próxima aula e valeu!